Olá a todos. Primeiramente, muito obrigado a você que está acompanhando essa série que eu estou disponibilizando nesse canal, referente a mecanismo de aderência. Meu nome é Marcos Fernandes de Oliveira, sou químico com mais de 30 anos de experiência em tintas e atualmente eu sou consultor técnico, proprietário da minha empresa M. Fernandes Consultoria Técnica e Treinamentos e professor do curso de pós-graduação em polímeros e tintas das faculdades Oswaldo Cruz, a qual também recomendo como uma ótima sugestão para aperfeiçoamento profissional relacionado à área de tintas. No vídeo de hoje, eu queria falar um pouco sobre a influência da entrada de água nas propriedades adesivas de um filme de tinta. Antes de tudo, a gente precisa comentar alguma coisa sobre o processo inicial de formação de um filme de tinta. Então, durante o processo de secagem, de cura e de reticulação de uma película de tinta, existe o aparecimento do que nós chamamos de uma contração ou estresse interno. Durante o processo de evaporação, o filme ele começa a reduzir de volume. Então, uma película úmida aplicada, ela tem um determinado volume que acaba diminuindo à medida que o solvente vai evaporando, as reações de polimerização vão acontecendo e a solidificação vai ocorrendo, né? A solidificação final do filme. Isso gera, né, leva à formação de uma contração nesse filme. Essa contração acaba conduzindo à formação de um estresse interno, que é simbolizado aqui por esse sinal positivo, que corresponde a um ganho de estresse interno. Quando esse filme já curado ele é submetido a um teste de imersão em água, por exemplo, a entrada da água causa um relaxamento da estrutura do filme. Então, durante a entrada da água, eu tenho um amolecimento e uma flexibilização. Então, a expansão causada pela entrada da água causa uma redução no estresse interno. Por isso que eu tenho aqui um sinal negativo no momento que a água penetra no filme. Quando a água evapora e sai do filme, eu volto para uma condição de estresse novamente. Então, o filme começa a ganhar estresse interno novamente com a saída da água, e aí novamente eu tenho o sinal positivo. A mesma coisa pode acontecer se eu tiver aqui mudança de temperatura. Então, se eu tiver um substrato metálico, por exemplo, que sofre mudanças, expansões ou contrações térmicas em função da temperatura, eu também vou ter aí a formação de um estresse interno e um estresse positivo e negativo à medida que o material vai esquentar ou vai esfriar. Aqui eu tenho um exemplo tirado da literatura em que nós podemos observar a avaliação dessa variabilidade do estresse interno que nós temos no filme quando ele é exposto à água. Nesse exemplo aqui, nós temos um esmalte, aqui, uma tinta epóxi. Essa tinta epóxi ela foi curada por 14 dias a temperatura de 23 graus e 55% de umidade relativa, ou seja, uma condição ambiental média. Okay? E nós temos nesse gráfico o tempo aqui embaixo, tempo de exposição ao teste, e aqui a variação estrutural relacionada ao estresse interno do filme. Então, no momento zero, aqui no estresse interno zero, nós temos aqui praticamente o mesmo valor com o passar do tempo, que corresponderia ao processo de acomodação e formação do filme. E aqui em cima, após um período de secagem, nos 14 dias, um ligeiro aumento relacionado com a solidificação do filme. Então, à medida que o filme foi se solidificando, seu estresse interno foi aumentando em função da contração que esse filme sofreu durante o processo de solidificação, evaporação do filme, diminuição do seu volume original. Então, nós podemos observar que o estresse interno final ele já é ligeiramente maior do que quando ele foi aplicado.
Quando a gente coloca o filme dentro de uma imersão em água, nós temos aqui uma queda do estresse interno que corresponderia à absorção da água pelo filme. Então a água ela acaba expandindo o filme, diminui o estresse interno, e por isso que eu vou ter aqui a tendência negativa, porque a água ela está causando um relaxamento na estrutura interna do filme, diminuindo o seu estresse interno. Então ele está se expandindo. Isso é causado porque quando a água ela entra no filme, olha o que acontece. Ela causa uma diminuição na TG, na temperatura de transição vítrea. Então, o filme seco ele tem 43 graus de temperatura de transição vítrea. Quando ele é exposto à água, ele tem uma queda significativa aqui, de 43 cai para 28 graus Celsius aqui a temperatura de transição vítrea, a TG. Ou seja, o filme fica mais mole, ele diminui a sua dureza. E por isso que ele causa aí uma diminuição no estresse interno. À medida que o tempo vai passando e a água vai se acomodando, eu tenho uma subida desse estresse, porque a água começa a entrar em equilíbrio dentro do filme, se acomodar, e com isso o estresse interno tem uma ligeira subida. Mas mesmo assim, ao final do equilíbrio, ele vai estar sempre abaixo do que no momento em que ele entrou dentro da água. Okay? Quando a água começa a evaporar, quando eu retiro a amostra do teste, por exemplo, e essa água começa a sair de dentro do filme, eu tenho um novo ganho no estresse interno, porque a água está saindo, o filme volta a se contrair, e com isso eu tenho novamente um ganho de estresse interno. Eu tenho um momento de pico, e depois, à medida que a água vai saindo, né, esse relaxamento ele vai também buscando um equilíbrio até chegar na película seca. Então, nós observamos aqui, de qualquer forma, que eu tenho, ao final do teste, um estresse interno ligeiramente maior do que quando ele foi colocado na água. Okay? À medida que eu vou repetindo esse teste, normalmente esses testes de imersão, eles são cíclicos. Então, à medida que você vai tirando e colocando na água, né, cada vez que ele sai do teste, esse estresse interno aqui ele vai subindo um pouquinho mais. E com isso, esse estresse pode causar prejuízos nas ligações adesivas do filme. E aí é onde eu perco a aderência. Quando eu tenho predominância de ligações covalentes na estrutura do meu filme e uso de promotores que também permitam uma aderência química, ligações químicas verdadeiras, ligações covalentes entre o substrato e a película, esse prejuízo ele é menor. Então, a tendência à aderência ser prejudicada ela é menor. Então, isso também é importante a gente observar. Okay? Tem agora aqui, para efeito didático, a comparação daquele filme de epóxi com outro filme aqui, tirado também na mesma referência bibliográfica, onde eu tenho agora do lado direito um filme PU. Tá? Os resultados aqui apresentados, eles são para efeito didático. Então, aqui ninguém está dizendo que um sistema PU é melhor que o epóxi ou vice-versa. Okay? Então, fica claro que eu estou aqui mostrando os resultados obtidos na literatura e para que possa ser passado, né, o conceito de estresse interno e prejuízo da água nas ligações adesivas, ok? Então, a gente está apenas aqui mencionando resultados para que seja possível, né, a compreensão do conceito científico, ok? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o exemplo que nós mostramos agora há pouco da tinta epóxi, e aqui uma tinta PU, testada nas mesmas condições pelos pesquisadores aí dessa referência bibliográfica, em que eu tenho, no caso do PU avaliado nessa literatura, né, um estresse interno no nível um pouco menor do que a resina epóxi. Então, nós temos os mesmos fenômenos, né, de formação aqui, endurecimento do filme. Então, temos aqui uma região com um pico, né, que corresponde à formação do filme, solidificação, estresse interno maior que quando ele foi aplicado. Okay? E depois também, após a imersão em água, o filme vai reduzindo o estresse interno, entrando em equilíbrio e novamente
retirado da água e finalmente aqui também entrando em equilíbrio. Então a gente observa que, de qualquer maneira, da mesma forma como no epóxi, nós temos ganhos e perdas de estresse interno, e ao final nós sempre vamos ter um estresse interno ligeiramente superior, né, da formação inicial do filme. No caso aqui do PU, a gente observa que a variação de estresse interno foi menor. Nós olharmos em termos de números aqui, estão bem menores. Isso porque a queda da TG na tinta PU, estudada nesse trabalho, ela teve uma queda menor de TG. Então, enquanto no epóxi a queda do TG foi de 34,88%, no PU houve apenas 27,27% de queda na TG. Então, nós tínhamos aqui um valor de 55 para 40. Então, a perda aqui foi bem menor. O que isso significa? Quando a diminuição na TG, né, a queda ela é menor, isso significa que o filme sofre menos, né, essa variação de estresse. Então, o amolecimento foi menor, significando que a água ela expandiu pouco, ela causou uma expansão menor dentro do filme. Então, quanto menos a variação de TG também, menos estresse interno eu acabo tendo no filme. E com isso, eu acabo proporcionando uma melhor resistência à aderência, nesse caso. Então, se a gente fosse comparar esses dois tipos de filme, a tinta PU teria uma possibilidade, a tinta do lado direito, uma possibilidade de ter uma resistência à aderência após o final do teste melhor que o epóxi. Mas como, novamente, eu quero frisar, isso é apenas um estudo comparativo para nós podermos entender o conceito. Isso não significa que um sistema seja melhor que o outro, ok? Então, são só testes realizados em condições iguais para se poder entender esse fenômeno da TG, ok? E aqui eu tenho os dados da queda, né, da energia de desplacamento à medida que o teste ele vai se prolongando. Então, esse caso aqui foi tirado do revestimento epóxi. Então, são os resultados obtidos a partir daquela tinta epóxi vista nos gráficos anteriores, em que mostra que à medida que esse tempo de imersão vai se prolongando, eu vou gastando muito menos energia para desplacar o filme, ou seja, a aderência vai piorando. Chegamos aí ao final da apresentação. Obrigado a você que ficou aí até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Estou aberto aí a críticas, sugestões e no que for necessário. Nesse slide você pode encontrar aí um pouco do meu histórico profissional e acadêmico. Lembrando que esse vídeo é uma pequena amostra de um curso muito maior e completo que eu preparei sobre o tema de aderência. Esse curso completo, em que você pode adquirir pela descrição que está aí no vídeo, ele tem 400 slides e 8 horas de videoaula. Pelo valor que está sendo solicitado, você pode ver que ele está bem acessível, porque normalmente o que eu estou cobrando por um curso de 8 horas é o que o mercado cobra por apenas 1 hora de consultoria. Então você tem aí um treinamento de 8 horas pelo preço de 1 hora, que normalmente o mercado atenderia. Creio que seja uma ótima oportunidade, principalmente para vocês que trabalham com tintas. Eu também tenho, além desse treinamento, um livro. Eu escrevi um livro sobre primers de deposição, que está à venda na Amazon. Se vocês colocarem como referência primer de deposição, vocês vão encontrar. E também um livro inédito em português, relacionado aí também à área de tintas. E aqui mais alguns dados aí de contato, se você quiser falar comigo, me mandar um e-mail, se quiser se conectar comigo no LinkedIn, aí fica à vontade. Estou à disposição aí para poder ajudar todo mundo aí que for desse grande e fantástico universo aí de tintas. Muito obrigado aí, um grande abraço.